Olá, é um prazer estar aqui com vocês dando sequência à nossa maratona LGPD. Essa é a nossa terceira aula, por isso, se por acaso você não assistiu a primeira e a segunda, eu recomendo fortemente que você assista, para que de fato você possa entender e compreender a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tá aqui no YouTube mesmo. Hoje eu quero abordar com vocês o que eu chamo de 10 princípios basilares da LGPD. E eu te falo isso porque eu entendo que sem eles não é possível montar um mapeamento e fazer uma gestão de risco, ok? Como essa que vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Aqui na tela. E muito menos você vai conseguir implementar esse plano todo de ação. Para que você consiga fazer uma adequação da empresa à lei, é fundamental e indispensável que você entenda e compreenda perfeitamente os 10 princípios que regem a LGPD, que eu considero muito importantes e estão no artigo 6. Por essa razão, nós vamos analisar um por um, ok? Vamos lá? O primeiro que você tem que observar é a finalidade. Esse princípio visa limitar a coleta de dados e dar a eles o seu devido tratamento. Assim, os dados a serem coletados devem estar de pleno acordo com a real necessidade de sua coleta, sendo estritamente ligado ao seu propósito e com a plena ciência e autorização do seu titular. O segundo princípio é a adequação. É a compatibilidade entre o propósito da coleta dos dados e o tratamento que eles merecem ter, ou seja, a mesma proporção. Um exemplo, se for um dado sensível, ele vai requerer um cuidado de proteção ainda maior que os demais dados. Deu para compreender? O terceiro princípio é a necessidade. É restringir a coleta e ao extremamente necessário. Nada além disso, ok? Nada, nada, nada. Ele está no mesmo patamar, digamos assim, né, do princípio da finalidade. Ou seja, qual a razão? Qual o motivo que você precisa coletar tais dados? Isso é o que tem que ser levado em consideração, ok? Quarto, livre acesso é proporcionar a segurança aos titulares que eles terão livre acesso e poder sobre os seus dados. Ou seja, que além de terem ciência da necessidade da coleta, terão conhecimento e para o que eles serão utilizados e como serão armazenados e por quanto tempo e tudo que estiver relacionado a eles, bem como a qualquer momento solicitar que eles sejam apagados ou alterados. O quinto princípio, gente, é a qualidade dos dados. Nada mais é do que a segurança que o titular tem que ter sobre os seus dados e como eles serão cuidados. Sexto, transparência. Trata-se da possibilidade que o titular tem que ter sobre tudo que acontece com os seus dados. Está no mesmo patamar, podemos dizer assim, do livre acesso e qualidade dos dados. Esses três princípios juntos querem na prática dizer algo muito importante. Você conseguiu perceber? Pegou aí a ideia que eles trazem juntamente pra gente? Gente, na prática, isso requer dizer que a empresa não pode dificultar o acesso a nenhuma informação dos dados do titular. Isso significa que medidas mais efetivas vão ter que ser tomadas. Talvez criar um canal próprio para isso, com as devidas seguranças e tudo mais. O sétimo princípio é a segurança, é a aplicação de procedimentos concretos e eficazes para a devida proteção de dados. Isso inclui a utilização de ferramentas adequadas, metodologias e tudo que for recomendável pelos profissionais especialistas da área, ok? Visando, gente, evitar atos ilícitos e respeitar a lei. Tanto que a própria lei descreve alguns exemplos lá no artigo 36, ela fala bem assim, ó: as alterações nas garantias apresentadas como suficiente observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidos no inciso 2 do artigo 33 dessa lei deverão ser comunicadas às autoridades nacionais, e lá no inciso 2
do artigo 33, consta alguns exemplos que eu recomendo que você dê uma lida, tá bom? É bom você ter a mente ali toda aberta e a lei clara na sua mente. 8. Prevenção. É o princípio que fala da adequação prévia, baseado na lei e através de mapeamento de risco. Ele preza para evitar danos, como identificamos, por exemplo, no artigo 49. Vejamos. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governanças e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. 9º princípio. Não discriminação. Atos contrários à lei e aos bons costumes, evitando assim a obtenção de dados que possam de alguma forma levar à discriminação, como por exemplo, religião, cor, origem, posição política, entre outros, ok? 10º e último princípio, responsabilização e prestação de contas. É a prova da adequação e a devida aplicação de todas as medidas para a proteção dos dados. Percebe que todos estão de alguma forma interligados. Isso te preocupa ou isso te conforta? Essa é a pergunta da vez. Sinceramente, gente, eu espero que te preocupe. E por que eu falo isso, gente? Eu falo isso para o seu bem, para você não deixar alguns de lado achando que eles são repetitivos, entendeu? Todos devem ser apreciados na hora do mapeamento e na hora da implementação. É sempre melhor você garantir, sabe? Vale ressaltar que os princípios mencionados também estão diretamente ligados e relacionados a outros institutos do direito que primam pela segurança, pela responsabilidade civil e prezam pelos direitos fundamentais. E são eles que auxiliam também no embasamento das punições previstas na lei. Agora sim, em posse dessas informações, você tem uma visão mais ampla de como deve montar o escopo do seu trabalho. Vejamos um exemplo, ok? Bem básico. Eu creio que, assim, o primeiro passo para você começar a trabalhar nisso é conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? É o primeiro passo, não tem como fugir disso. O segundo passo é conhecer a empresa. Eu, no caso, além de reuniões e entrevistas, uso um questionário para conseguir analisar e identificar os riscos e assim conseguir avaliar a situação e fazer o mapeamento, que é realizado através dos dados, dos processos, da quantidade de contratos, dos procedimentos, das políticas e dos controles. Aí sim podemos ir para o terceiro passo, que é o plano de ação, no qual haverá a adequação da empresa à lei e a devida implementação, já com as devidas correções, com os treinamentos, onde todos os dados serão devidamente tratados, os processos serão orientados de forma clara, precisa e eficiente, os tornando mais seguros. Tem que haver a revisão dos contratos, sim, tem que ter novos procedimentos, criação de políticas internas para quem não tem e a revisão daqueles que já existem, tá? Isso tudo tem que ser feito de forma a conscientizar também a todos a importância do papel, a importância do papel de cada um nessa atividade, nessa implementação e da gravidade da lei. Gente, isso é muito importante porque não basta você colocar um papel ali, você tem que conscientizar todas as equipes, setorizar, nivelar os riscos. Então, por exemplo, aqui o risco aqui é altíssimo, então os processos vão ter que ser muito mais cuidadosos naquele risco, naquele setor. Eu separo por setores, por áreas e cada um a gente vai aplicando conforme a necessidade. Tem que haver conscientização. Gente, obviamente que isso aqui é só um resumo, né? Para demonstrar para vocês o que é a LGPD, como que ela funciona, os seus princípios. Por isso eu aconselho mesmo que você assista a primeira e a segunda aula e as próximas que vão vir. Outra dica maravilhosa que eu vou dar aqui pra vocês. Gente, sério, dica maravilhosa pra você que quer começar a atuar com a LGPD. Nós vamos ter agora, dia 5/12, daqui a alguns dias, uma Masterclass, ok? Vamos passar a parte
teórica ali, um resumo da parte teórica para que você possa compreender e vamos passar tudo da parte prática. Gente, vai ter modelos, vai ter mapeamento, vai ter experiências aí com casos concretos, vale muito a pena. É ao vivo, vai ter momento para interação e vai ter a participação do professor Fernando, que é o coordenador. Agora, a outra novidade, para tudo e presta atenção na novidade do ano, pós em LGPD. Se você quer começar o ano bombando aí de 2021, tá perdido aí na sua carreira, essa pandemia te desanimou, você não consegue crescer, se destacar na sua carreira, eu creio que a oportunidade chegou para você. Atuar em uma área nova, com poucos concorrentes, não temos muitos especialistas no tema, então eu creio que seja a sua chance em se especializar em LGPD. Gente, nós estamos preparando muita coisa legal para vocês, vai valer muito a pena, eu garanto para vocês, tá bom? Então eu espero vocês nos próximos vídeos aqui, espero vocês na Masterclass e espero vocês na nossa pós-graduação do Legale. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês e o material vai ficar disponível aqui. Até o próximo vídeo, até a Masterclass e até a pós-graduação.